Olá, caros alunos, iniciemos mais uma aula de História. Vimos em uma aula anterior que as primeiras cidades se formaram perto das margens de grandes rios por causa da importância da água para a agricultura, como via de transporte. Por isso a gente falou que a Mesopotâmia, por exemplo, surgiu em torno do rio Tigre e o Eufrates, né? O rio Nilo favoreceu a existência do Egito, né? Que foi um presente do Nilo. Da mesma maneira, acredita-se que o berço da civilização chinesa tenha sido o vale do rio Huanghe, mais conhecido como o Rio Amarelo, onde desde 5.000 anos antes de Cristo já havia grupos humanos vivendo de modo sedentário. A exemplo do que ocorreu no Egito com o Nilo, o Rio Amarelo vai favorecer o desenvolvimento da agricultura na China. Os grupos que viviam no vale fértil do Rio Amarelo aproveitavam as águas desse rio e o solo deloés para cultivar cereais como um painço. Primeiro, solo deloés, para quem não sabe, é um solo fértil de coloração amarela, formado por sedimentos depositados pela ação dos ventos. É parecido com o humus, que a gente estudou na aula anterior aí sobre o Egito, né? O humus não eram restos de sedimentos levados pelo rio Nilo, nas cheias do rio Nilo. Aqui o solo deloés também é um fertilizante natural, só que são sedimentos depositados pela ação dos ventos, né? E o painço é um cereal, viu? Mais tarde, também, o arroz, né, foi cultivado. Além disso, eles criavam animais como porcos, cachorros, bois, cabras. A história da China antiga presenciou uma constante disputa de poder entre os imperadores e a nobreza, como um resultado de uma série de alianças e disputas. Por volta de 1750 anos antes de Cristo, a família Shang chegou ao poder e vai fundar a primeira dinastia. E para lembrar, o que é dinastia? É uma série de soberanos pertencentes à mesma família, ou seja, um governante, né, um líder, né, que depois vai ser sucedido pelos seus herdeiros, né? E essa dinastia Shang é considerada a primeira dinastia chinesa, cuja existência é comprovada pela arqueologia, né? Ela surge em 1750 anos antes de Cristo, né, e vai desenvolver a escrita, o trabalho com bronze, armas, urnas funerárias, carros de guerra, e vai expandir o território por meio de guerras de conquista, né, como a gente pode ver por esse mapa aí. Também podemos ver aí um objeto cultural da cultura material da dinastia Shang, né? A dinastia Zhou, ela vai surgir em 1122 anos antes de Cristo. Eles vão reinar por quase 600 anos, vão aliar-se aos nobres do interior e expandir o território por meio da guerra. Parte das terras conquistadas foi doada aos nobres, que com isso se fortaleceram e transformaram seus domínios em 7 principados independentes. Na Era dos Reinos Combatentes, 481 a.C., a gente tem os 7 principados que vão disputar o poder entre si. A vitória vai caber ao príncipe de Qin, Shi Huangdi, que fundou o Império Chinês, né? Então, esses 7 principados vão disputar e vai surgir uma nova dinastia, a do Império Qin. E o imperador Shi Huangdi, ele vai tomar uma série de medidas. Ele vai obrigar os chefes dos antigos principados a entregarem suas armas, e essas armas vão ser derretidas e transformadas em estátuas. Isso aí vai ser tanto uma humilhação por parte daqueles que perderam a guerra, como um enobrecimento por parte daqueles que ganharam. Ele vai adotar um sistema único de pesos e medidas, uma única escrita e as mesmas leis para o país inteiro. Ou seja, ele vai colocar uma integralidade em tudo, né? Na questão da escrita, nas leis. Vai promover concursos para preenchimento de cargos públicos. É uma inovação para aquela época, né? Vai dar continuidade ao trabalho da construção da muralha da China, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a muralha da China. Com a morte de Shi Huangdi, vai ocorrer uma disputa pelo poder, vencida por Liu Beng, que em 202 anos antes de Cristo vai fundar a dinastia Han. Essa dinastia vai se apoiar na nobreza e em seus exércitos particulares para expandir o império e defendê-lo dos ataques externos. Enquanto eles expandiam seu território, os chineses estabeleceram contatos comerciais com outro grande império, o Império Romano. Ou seja, na hora que eles vão expandir, eles vão encontrar um outro império e vão ser atraídos por esse império. E esse império também vai ser atraído pela China, né? Principalmente por causa da seda, que nós também vamos falar. E logo se tornou um produto chinês mais cobiçado no Ocidente. Os mercadores romanos visitaram a China pela primeira vez em 166 d.C. E os chineses romanos vão efetuar diversas trocas comerciais e culturais. Caravanas chinesas vão partir do Vale do Rio Amarelo carregadas de seda, joias, artesanatos de luxo e vão seguir pela chamada Rota da Seda até o Oriente Médio.
De lá, as mercadorias eram distribuídas por outros comerciantes por todo o Império Romano. Aí nesse mapa nós podemos perceber qual era a rota da seda. Na dinastia Han, vai ocorrer também um acentuado progresso técnico, né? Os chineses vão aperfeiçoar a produção do ferro, o uso do arado puxado por bois. Além disso, eles vão inventar o moinho movido a água, usado para moer cereais, o papel, o carro de mão, que vão ser extremamente úteis, né, nessa época em que os caminhos eram tortuosos e estreitos. Com os avanços técnicos e o incentivo do governo, os chineses vão conseguir produzir maiores quantidades de alimentos, de objetos, de ferro, de tecidos. Com isso, o artesanato vai se diversificar e o comércio vai se expandir. Vai ser favorecido, inclusive, pela rede de estradas, porque eles vão construir redes de estradas e manter, né, o governo vai manter essa rede de estradas para favorecer esse comércio. Em relação à sociedade chinesa, a gente pode perceber que, de acordo com essa pirâmide, que é uma sociedade parecida com as outras sociedades, né? A gente tem uma pequena classe que está dominando e a maior parte da população está sustentando essa classe, né? Mais ou menos isso. Nós tínhamos uma hierarquia bem rígida na China. O imperador ocupava o topo da pirâmide social e os camponeses a base. Os nobres, eles possuíam as maiores e melhores terras, cultivadas por centenas e até milhares de camponeses. Muitos nobres possuíam homens armados a seu serviço, o que lhes dava um enorme poder dentro e fora de seus domínios. Nas famílias da nobreza, o homem tinha poder sobre os filhos. Lembra lá da sociedade patriarcal dos hebreus? É mais ou menos semelhante, né? Esse homem ele tinha poder sobre os filhos, sobre as esposas, julgava os conflitos, os crimes ocorridos nas suas terras. Da nobreza saíam os altos funcionários, coletores de impostos, juízes, chefes de polícia e mandarins. Mandarins é um conselheiro, ministro na China antiga. Com o tempo, a sociedade imperial chinesa vai se diversificar, vai aumentar o número de artesãos, comerciantes, funcionários públicos, escravos. Esses escravos geralmente eram prisioneiros de guerra, né? Os camponeses, eles constituíam a imensa maioria da população e produziam alimentos para quase toda a sociedade. Eles trabalhavam a terra dos nobres em troca de uma pequena parte da colheita. Lembra um pouco aquilo que a gente já falou em outras aulas de outros povos, né? Além disso, eles tinham o direito de cultivar um pequeno terreno para o sustento da sua família. Trabalhavam também nas grandes obras públicas conhecidas, né? Por exemplo, os canais de irrigação, as muralhas, a muralha da China mesmo, né? Que a gente vai falar, serviam como soldados nas guerras promovidos pelo Império. Porém, quando ocorriam enchentes, guerras ou secas prolongadas, os camponeses passavam fome. Isso ajuda a explicar por que eles vão explodir em violentas revoltas durante a dinastia Han. Agora partindo um pouco sobre a cultura, falando um pouco sobre a cultura chinesa. E eu também vou aproveitar para falar sobre a seda e a muralha da China depois. A cultura chinesa ela é caracterizada pela filosofia e religião, né, que chegaram até nós até hoje. Hoje a gente conhece muito a China exatamente pela sua filosofia, pelas suas religiões, etc. No caso dos antigos chineses, religião e filosofia estão bem relacionadas. As duas mais importantes correntes filosóficas e religiosas surgidas na China são o confucionismo e o taoísmo, né? O confucionismo ele é originado pelo filósofo Confúcio, 551 a 479 a.C. Ele valorizava, sobretudo, dois princípios, o Yi e o Yan. O Yi, equidade, e o Yan, a generosidade. E também respeito e harmonia, tolerância, culto dos antepassados. Para ele, a base de toda a sociedade está na família. A família ideal é aquela em que os jovens respeitam os mais velhos, os filhos obedecem aos pais, a esposa obedece ao marido e aos sogros. Para Confúcio, o aperfeiçoamento do indivíduo conduziria ao aprimoramento da sociedade. A família deveria manter-se sempre unida. A filosofia chinesa, né, a gente tem muitos escritos, né, que são oriundos de lá, né. Há umas frases que são atribuídas a Confúcio, dão ideias de regras de bem viver, né. Por exemplo, algumas frases aí. Para conhecermos os amigos, é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e na desgraça, a qualidade. É uma frase que é atribuída a Confúcio. Outra frase. Exige muito de ti e espere pouco dos outros, assim evitarás muitos aborrecimentos. Outra. Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia da tua vida. Muito famosa essa frase também, né? Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Outra filosofia muito famosa é o taoísmo, né? Os fundamentos do taoísmo estão na obra do filósofo Lao Tse,
cujo nome significa velho mestre. Lao Tse, ele vai valorizar a vida modesta, o ideal de igualdade entre as pessoas, e dizia que a alma da pessoa que vivesse com simplicidade teria um lugar melhor no céu. Por isso, essa filosofia vai atrair muito os trabalhadores pobres, né, e vai se tornar uma religião mais popular da China. De acordo com o taoísmo, o universo é regido por duas forças opostas e complementares, o Yin e o Yang. Né, muito conhecido, né, esse Yin e Yang, muita gente utiliza em gargantilhas, às vezes em tatuagens, nem sabe o que significa. O que ele significa? O Yin representaria a noite, o frio, a passividade, a feminilidade, enquanto o Yang seria o dia, o calor, a atividade, a masculinidade. Cada um desses opostos possuiria um pouco do outro. O positivo, por exemplo, teria um pouco do negativo. Você pode ver que no preto tem uma bolinha branca, e no branco nós temos uma bolinha preta, né? Então, o masculino, por sua vez, teria um pouco do feminino e vice-versa. Então, é mais ou menos a ideia de harmonia, de equilíbrio do universo, né, que estariam na união dessas forças, sem o predomínio de uma sobre a outra, formando uma unidade, né, que ele chama de Tao. O Yin Yang também serve de base para a acupuntura, que é um tratamento utilizado na medicina tradicional chinesa, né, que é utilizado até hoje, né, essa medicina chinesa. A acupuntura considera que o ser humano é feito de matéria e energia, que circula pelo corpo todo. Quando ocorre um bloqueio dessa circulação, o equilíbrio se rompe e surgem as doenças. A acupuntura consistiria no uso de agulhas finíssimas para liberar os canais por onde essa energia vital corre, né, e harmonizar corpo e mente. Então, ela é muito famosa no mundo inteiro, aqui no Brasil, inclusive, né, a acupuntura, essa prática chinesa. Né. Em relação à cultura chinesa, também nós podemos ressaltar as cerâmicas chinesas. Né? Naquele tempo os chineses já usavam a cerâmica para fazer panelas, bacias, jarros, taças e potes, como aqueles que eu coloquei anteriormente. Né? Eles se tornaram conhecidos pelos estilos das peças de cerâmica. Dois deles ganharam maior relevância, são o Yangshao e o Longshao. Os chineses já conheciam também a seda. Né? A gente, através das escavações arqueológicas, foram desenterrados restos de casulos de bichos da seda. Para quem não sabe, o tecido, né, a seda, ela vem de um bicho, né, o bicho da seda. Como é que eles fazem? Eles plantam amoreiras, as mulheres vão colher essas folhas dessas amoreiras. Posteriormente, as folhas são usadas para alimentar os bichos da seda. Eles eram criados em prateleiras cobertas especialmente produzidas para esse fim. No passo seguinte, os vários fios do bicho da seda eram mergulhados em água quente, separados com varetas de madeira e enrolados em bobinas. Né? O fio era enrolado no fuso e torcido por meio de uma roda de fiar. O trabalho de fiação era repetitivo e exigia paciência. Os fios eram tingidos e depois tecidos num tear manual. Então é basicamente uma técnica antiga de produção da seda, né, da China. Outro aspecto da cultura chinesa é a Grande Muralha. A Grande Muralha é a maior edificação do planeta. Ela atravessa montanhas, desertos, planícies, de leste a oeste na China, por cerca de 5.000 quilômetros. No entanto, ela não nasceu grande. Né? A gente sabe que foram várias dinastias que participaram da construção da muralha. Acredite-se que a construção começou na dinastia Zhou, né, e teve continuidade na época dos 7 principados, quando cada um deles ergueu suas próprias muralhas. Só que quando Shi Huangdi chegou ao poder, ele deu a ordem de derrubar as várias muralhas e construir uma única. Né? E qual que era o objetivo dele? Defender a China dos ataques dos hunos e fortalecer o poder pessoal. Nas dinastias seguintes, os trabalhos de construção foram retomados, mas na dinastia Ming, a muralha atingiu a extensão máxima, e essa é a forma que tem hoje. Não se sabe quanto tempo nem quantos trabalhadores foram usados na construção. Né? Há uma estimativa que foram 1 milhão de trabalhadores forçados. A imensa muralha ela possui várias torres de observação e passagens internas e tocheiros. O que eram tocheiros? Eram castiçais para tochas que ficavam a 12 metros de altura, onde ficavam sentinelas. Então, se chegasse uma nação invadindo a China, o sentinela ia lá e acendia a tocha. E outro percebia aquela tocha acesa, acendia também. E em toda a extensão da muralha. Era uma forma de avisar, não tinha celular, né? Então, é a forma mais rápida que eles tinham para avisar quando havia um ataque inimigo. Em 1987, a muralha da China ela foi considerada patrimônio cultural mundial, né, pela Unesco, mas ela é ameaçada pela destruição, assim como vários outros patrimônios, né, por causa das pichações, lixo. As pessoas retiram pedras dela para levar como souvenir para casa. Né. Infelizmente, é uma prática que desgasta o patrimônio, não só da muralha da China, mas de vários outros patrimônios culturais existentes.
Então, gente, essa aula foi só mesmo para dar uma pincelada, né? Como sabemos, é muito difícil a gente estudar a cultura chinesa, a história da China em alguns minutos, né? Mas é muito interessante, inclusive porque a cultura chinesa ela tem sido protelada em razão da cultura ocidental, né? A gente é oriundo de uma cultura ocidental, até a nossa perspectiva é ocidental. Então é bom a gente conhecer, saber que existem outras culturas para não ter visões etnocêntricas. Então muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.